Vamos falar com um especialista aqui em alavancagem com consórcio, Lucas Sabino. Ele vai falar aqui agora para vocês, galera, como que faz para fazer alavancagem com consórcio, se dá para associar no leilão, como que é essa estratégia. Lucas, seja bem-vindo. O que você tem para falar para a galera aí? Muita gente hoje em dia, quase, para falar a verdade, todo mundo no Brasil já conhece consórcio, já ouviu falar de consórcio, já comprou consórcio, mas o grande problema é que o pessoal não sabe fazer a estratégia correta do consórcio, que é hoje uma das maiores ferramentas de alavancagem do Brasil. Daí o consórcio, para quem está mexendo aí com leilão, para quem entrou no leilão, está arrematando imóvel de leilão, você fazer um combo, juntar o leilão com o consórcio, você faz um combo de alavancagem perfeito, aquele combo de aposentadoria que a gente chama, né? Então, se você junta já a alavancagem do leilão com os consórcios, você está fazendo o melhor negócio para alavancar patrimônio que tem disponível no Brasil atualmente. E se a gente for frisar só a parte do consórcio, Manuel, é interessante falar para o pessoal que o consórcio ele é muito seguro. Ele não tem o que possa dar errado. Só que o grande problema é que o pessoal, quando vai comprar consórcio, vender consórcio, não explica direito como que a ferramenta funciona, né? Então, o consórcio ele tem que ser feito planejado, né? A gente tem que se preparar para pagar aí 6 meses, 2 anos de consórcio, para a gente poder ter uma contemplação por sorteio ou lance embutido. E qual que é a melhor estratégia para o pessoal fazer consórcio agora, para juntar com o leilão, para alavancar patrimônio? É o que o pessoal mais faz no dia que chama de aposentadoria imobiliária com Airbnb. Olha só, é muito simples a estratégia. Como é que funciona? A gente pega, por exemplo, uma carta de consórcio de 300 mil reais, vamos dar um exemplo, 300 mil reais de carta de consórcio. Você vai fazer uma carta de consórcio hoje de 300 mil, você vai pagar mais ou menos nessa parcela R$ 1.000, para você comprar 300 mil de crédito. Quando você é contemplado nessa carta de 300 mil, a sua parcela ela vai para 2 mil. Então ela dobra de valor. Então você começa pagando R$ 1.000 para um crédito de 300 mil, e quando você é contemplado, você começa a pagar 2 mil, você pode usar 300 mil de crédito. Então qual que é a alavancagem aqui nessa estratégia que o pessoal mais utiliza? Você com 300 mil de crédito na mão, você vai procurar em alguma região boa um flat para você comprar. Então com esses 300 mil, você vai comprar um flat, um apartamento numa região boa que você possa alugar via Airbnb. O aluguel via Airbnb, ele dá em média 2%, então é muito mais do que o aluguel comum. Então veja, você com um flat bem localizado, um apartamento bem localizado, de 300 mil reais, você vai estar tirando por mês de aluguel 4.500 a 6 mil reais. Só que a sua parcela é quanto? Do consórcio, 2 mil reais. Então, olha só como que é forte essa estratégia. Você começou semeando, investindo R$ 1.000 por mês. Quando você teve acesso a esse crédito, você comprou um flat para alugar via Airbnb, você está tirando aí 4.500 a 6 mil por mês com o seu aluguel, e a sua parcela está quanto? 2 mil. Então você está tendo um lucro de mais ou menos 2.500, 3 mil reais por mês, de 2 a 3 mil reais por mês, com um patrimônio de 300 mil sendo pago por inquilinos seus, que vai se valorizando a cada ano. Então, esse é o combo perfeito de alavancar consórcio. É quando o pessoal alavanca, ele junta a aposentadoria imobiliária, né, quando ele pega o baixo investimento para ter acesso a um valor de crédito alto, e ele coloca o próprio inquilino para pagar o teu patrimônio. Então, a grande alavancagem do consórcio é essa, você colocar inquilinos para pagar o seu patrimônio. Então, olha só como que isso é fantástico. Imagina só você construindo um patrimônio imobiliário que está sendo pago por terceiros. Né? Esse é o poder da gente ter o consórcio como alavancagem. Então, essa é a estratégia mais simples para a gente alavancar patrimônio com consórcio. Em quais situações o consórcio realmente faz sentido como ferramenta patrimonial? Rapaz, em Brasil, todas. Eu diria que o consórcio hoje em dia é a maior ferramenta do Brasil para alavancar junto com compra de imóveis, o mercado imobiliário. Porque veja, se você tem, por exemplo, R$ 1.000 sobrando por mês que você pode investir, e você compra, você faz essa estratégia que eu te falei, por R$ 1.000 por mês, o que são R$ 1.000 por mês para você investir? Você já pode ter acesso a um capital, né, que um crédito de 300 mil reais, que no futuro esse crédito vai estar sendo pago, esse patrimônio pago por inquilino seu. Então, ele se encaixa em qualquer situação, desde que você faça planejado, desde que você não queira comprar um consórcio esse mês para ser contemplado no mês que vem. Então, se você faz um planejamento de consórcio, de investimento de consórcio, cara, ele se encaixa em qualquer situação, em qualquer situação. E tem uma outra estratégia que eu também vou falar aqui pro pessoal, para o pessoal usar diretamente no leilão o consórcio. Tá? Isso é muito importante. Posso já É, falar essa estratégia, Manuel, qual que é? pode falar, inclusive, eu te perguntar o seguinte: qual que é a estratégia avançada que existe além de simples compra de carta? Qual que é a estratégia avançada que o pessoal que está começando no leilão pode utilizar com o consórcio para arrematar no leilão? Como a gente sabe, o leilão, né, Manuel, ele não permite arremate direto com o consórcio, certo? Não, não permite. Só que tem uma forma de você usar o dinheiro do consórcio para arrematar no leilão. Por exemplo, você que tem o imóvel quitado, você conhece alguém que tem imóvel quitado, o que você pode fazer com o consórcio? Você pode usar as cartas de consórcio para sacar o dinheiro dela direto para sua conta. Essa é a estratégia mais avançada que tem do consórcio, como você perguntou, Emanuel. Essa é a mais avançada de todas. É quando você pega um imóvel seu e você, através da estratégia de consórcio planejada que a gente faz, com estratégia, tudo escolhe o grupo certo, tudo bonitinho, a gente pega o valor desse seu imóvel e saca o dinheiro para sua conta. A gente saca o dinheiro para sua conta. Então, por exemplo, você tem um imóvel que vale 500 mil, a gente consegue fazer com uma estratégia de consórcio aí, você sacar mais ou menos 300, 400 mil reais para sua conta. Se você tem 400 mil, 350 mil na mão, você consegue fazer uma festa no leilão, né, Manuel? Consegue, porque, cara, a gente vê aí no dia a dia que a gente é junto, a gente tem essa parceria forte aí, a gente vê que tem gente que compra apartamento aí com 30, 40, 50 mil que dá para vender por 150. Então, usando essa estratégia de fazer essa alavancagem, de conseguir recursos com carta de consórcio aí, que é praticamente o cara compra sem juros, né? Só com uma pequena taxa Isso. de inflação.
Isso é bom demais, é como juntar o útil ao agradável. Então, Mas, Lucas, mas assim, qual que é a melhor forma assim, de usar o consórcio para alavancar investimento em imóveis? Eu sei que você vai falar de leilão, mas assim, o que que você vê isso aí no dia a dia que você pode abrir a mente dessa galera, principalmente quem está com dinheiro na poupança parado? rapaz, o dinheiro na poupança hoje em dia você está literalmente jogando fora, né? Você está perdendo. Mês a mês você está perdendo. Então imagina só você que está com dinheiro na poupança, você em vez de colocar na poupança, é aplicar numa carta de crédito que vai te render a sua aposentadoria imobiliária. Então, o consórcio, cara, ele é seguro, você não tem aquele risco de perder, de deflação, ele é uma coisa segura, é uma coisa assim sem erro. Né? Então, você que está com dinheiro na poupança, você tem que dar um jeito, dar atração nesse dinheiro, porque o dinheiro na poupança está só sendo corroído pela inflação. Então, a cada ano que passa, o dinheiro na poupança está valendo menos. Isso aí não é segredo para ninguém disso. Né? Todo mundo sabe que está perdendo com o dinheiro na poupança. Então, que você tem que fazer para você alavancar rápido? É imóveis, tá? Os imóveis, eles têm a coisa mais sólida que existe. Ninguém tem como pegar o imóvel, se eu colocar nas costas e roubar o teu imóvel, sair com o seu imóvel nas costas, né? O imóvel, ele sempre tá ali, ele sempre tá no mesmo lugar, no mesmo endereço, sempre tá da mesma forma. Então, o imóvel é o investimento mais seguro que existe para você investir, o mais seguro que existe, porque é a coisa mais sólida que existe. Agora, imagina você juntar todas essas estratégias de consórcio, de leilão, para você, além de estar investindo no mercado mais sólido, mais seguro que existe, você poder fazer isso ainda comprando imóveis com 40, 50% de desconto. Aí você transforma aquilo que já é maravilhoso numa coisa sem precedentes. Você vai pegar uma coisa que já é a mais sólida que tem para investir, ainda você vai comprar esse ativo com desconto, ainda melhor. Não é? Não tem coisa melhor. Tem imóvel que você te pega no leilão por 50, 60 mil, que te vende por 150, 140 mil. Então, veja, a gente Uma juntando. coisa, é uma coisa assim, né, Lucas, que é uma coisa inteligente e que envolve planejamento. Não é o cara que quer da noite pro dia. Uma coisa é um cara cabeça que pensa pro futuro, não é isso? Exatamente. Então, é uma coisa que para quem pensa, para quem é planejador, né? E você que está na mentoria do Manuel, conhece o Manuel é um dos caras mais fera da arrematação do Brasil. Já tem, inclusive, estoque de imóveis validados para quem quiser arrematar. Tá com dinheiro, tá com 100 mil, tá com 200 mil, 70 mil financiamento. Já tem imóveis a pronta arremate aí para você já investir esse dinheiro, já ganhar aí seus 30% líquido, 40% líquido. Então, você que quer arrematar com segurança, você que tá aí como Manuel, como mentor, como assessor, cara, não tem dúvida, é um investimento seguro, porque tudo isso já é analisado antes, né, mano? Então, interessante é que o imóvel que ele vai arrematar já tá tudo analisado, tudo validado. Não tem aquele perigo dele comprar coisa com dívida, dele comprar o imóvel de região ruim, porque tudo isso a gente avalia antes. Então, aquele imóvel que vai ser apresentado para ele adquirir já é uma coisa validada, que ele vai saber quanto que ele vai investir na planilha e quanto que ele vai tirar da operação. Então, é super validado e você ainda pode usar a estratégia de consórcio para captar mais recurso, para ir lá do leilão e comprar ainda mais imóveis e alavancar cada vez mais. Você vira uma bola de neve, né? Tem cliente nosso que já arrematou esse ano 10 imóveis só com essa estratégia aí, simplesmente está sacando dinheiro com o consórcio e comprando no leilão imóvel com desconto. Então, isso aí é o ouro da alavancagem literalmente seguro. Porque quando a gente fala de alavancagem, a gente tem que ter uma estratégia segura, porque não adianta a gente querer alavancar 100 mil, 200 mil, aplicar em alguma coisa e perder tudo. Né? Então, quando a gente fala de imóveis, de leilão, a gente está alavancando com total segurança para a gente ter a ciência, a certeza que a gente está aplicando um ativo duradouro que não vai nos decepcionar a longo prazo. Certo. Ô, Lucas, agora é o seguinte, tudo na vida tem estratégia. Eu queria perguntar para você, que é um especialista no assunto, como identificar grupos de consórcio com maior potencial de contemplação antecipada? Perfeito. Essa é uma coisa mais importante, a pergunta mais importante que tem, porque todo mundo que entra no consórcio, qual que é a primeira pergunta que ele faz, né? Ele pergunta quando que ele vai ser contemplado. E o grande problema do pessoal que vende consórcio é sair colocando em qualquer grupo. Então, o que a gente tem que fazer para analisar o melhor grupo para o cliente? A gente tem que saber o que ele precisa, a necessidade desse cliente, se ele tem condição de dar lance, se ele não tem. Porque, por exemplo, tem grupos de consórcio que contempla muito com lance livre, que é aquele lance que você aplica direto do bolso. Tem grupos de consórcio que contempla mais o lance embutido, que é aquele lance que você não precisa aplicar dinheiro do bolso. Então, como que eu sei qual que é o melhor grupo para o meu cliente? Ele me conhecendo bem a situação do cliente. Então, se ele é um cliente que ele não, por exemplo, ele tem a parcela para pagar numa carta de crédito, mas ele não tem dinheiro para dar lance, o que a gente vai fazer? A gente vai escolher um grupo para ele que tem maior chance de contemplação no lance embutido, naquele lance que ele não precisa dar lance do bolso. Então, essa é uma análise minuciosa que a gente tem que fazer, porque cada caso não é sair colocando em qualquer grupo, a gente tem que colocar no grupo em que é melhor se adequa ao cliente. Então, se ele é um cliente que ele tem dinheiro para pagar a parcela, mas não pode dar lance, a gente vê um grupo que contempla muito no lance embutido e coloca ele lá. Se ele é um cliente que ele pode dar um lance até 40% da carta, por exemplo, então a gente tem que analisar um grupo que tem a melhor média de contemplação até os 40% de lance. A gente coloca ele lá. Não adianta a gente colocar ele num grupo que está com a média de 70% se ele só tem 40%. É isso que é um erro muito grande do pessoal que compra consórcio, coloca em qualquer grupo, não sabe o que está fazendo. Então, se o cliente pode pagar até 40% de lance, a gente tem que colocar ele num grupo que contempla com a média de 40%. Porque se eu colocar ele no que contempla na média de 60%, ele vai aplicar lance lá por 2 anos e não vai contemplar. Então, o mais importante na hora de fazer um consórcio é a gente ter esse estudo bem feito, conhecer a situação do cliente em detalhes e escolher o grupo perfeito para ele, naquele que ele vai ter mais vantagem. Não é uma coisa genérica, é uma coisa assistida, é uma coisa que tem que ser pensada. Cada caso é um caso e cada caso é um grupo diferente que a gente tem que colocar o cliente para ele ter o melhor proveito da ferramenta. Certo, legal. Aí, Lucas, qual que é a diferença prática entre lance fixo, livre, embutido e quanto usar cada um? Perfeito. Então, essa pergunta é muito importante. A gente vai ter aí, principalmente, 4 modalidades de lance principal
E vamos explicar agora como funciona cada uma delas. Por exemplo, você que entra no consórcio, você que tem recurso, você quer contemplar rápido, você tem recurso para dar lance, a gente sempre vai trabalhar com lance livre. Para você que, por exemplo, quer contemplar rápido, nos próximos 6 meses, você quer tirar para contemplação garantida. Então a gente tem que usar o lance livre. O que é o lance livre? É aquele lance que você pode escolher o valor que você quiser para ofertar de lance. Então você tem um perfil que você quer contemplar rápido, você precisa rápido dessa carta, a gente vai usar a ferramenta do lance livre. E o mais importante, a gente tem que ver o grupo que tem as menores médias de lance livre para você contemplar sua carta dando o menor lance livre possível. Então, esse é o lance livre no consórcio, aquele lance para quem quer contemplar rápido e aquele lance que você escolhe o valor que você quiser e você vai contemplar quando você der o maior valor. Por isso é importante ver a menor média de lance dos grupos para a gente poder fazer essa aplicação. Qual que é a segunda modalidade de lance que o pessoal mais usa? É o lance embutido, é aquele que você tem, por exemplo, uma carta de 100, ele é 25% da carta, então é 25 mil de lance e ele é aplicado de forma automática quando você configura da própria carta. Então, quando você é contemplado no lance embutido, você tem uma carta de 100, você vai pegar 75, porque 25 foi pro lance da própria carta. E quando a gente vai entender a situação do cliente, ele não tem como dar lance livre e ele só quer usar a ferramenta do lance embutido, o que a gente tem que fazer? Colocar ele num grupo onde sai mais contemplações com lance embutido, para ele ter mais chance de tirar a carta dele. Para em 6 a 2 anos ele tirar essa contemplação. Então ele tem que entrar num grupo que paga mais contemplação pro lance embutido. Então essas são as duas principais modalidades de lance tendo consórcio, fora o sorteio, que o sorteio é simplesmente um sorteio. Então, todo mês ali tem um sorteio, saiu a sua cota, se você for sorteado, você tem acesso ao crédito ali sem precisar dar lance nenhum. Então, o sorteio é simplesmente o sorteio, a forma mais simples, né, e é sorte. Sorteio já diz sorte. Em algumas administradoras tem outras modalidades de lance, como limitado, por exemplo. Na Demicon, por exemplo, a gente tem um lance limitado, que é um lance que ele mescla os dois, ele mescla o lance embutido com o lance livre num limite. Então ele é o lance limitado, e é um lance que fica no meio termo, entre embutido e o lance livre. É um lance melhor, você descapitaliza um pouco, mas eu também uso um pouco da própria carta. E também algumas administradoras têm um lance fidelidade, que é aquele lance que você paga bonitinho sua parcela em dia. Após 3 ou 4 parcelas, você tem direito a participar dessa modalidade, que é uma modalidade que tem alguns benefícios, algumas chances a mais de contemplação. Então, para a gente resumir, as principais modalidades de lance no consórcio que a gente vai ter é o lance livre, que é aquele lance que você pode ofertar a qualquer valor, o lance embutido, que é aquele da própria carta, e o sorteio, que é simplesmente o sorteio que ocorre todo mês. Então, esses três são as três principais modalidades de lance que a gente tem no consórcio, e cada caso a gente vai usar uma delas, dependendo da situação do cliente, a condição que ele tem. Certo. Ô, Lucas, como que faz para planejar aporte para aumentar as chances de contemplação sem comprometer o caixa? Perfeito. Como que a gente faz o aporte, né, aumentando a chance de contemplação sem comprometer o caixa? Perfeito essa pergunta. A gente vai usar o lance limitado, que é aquele lance que eu falei que ele não é um dos principais, mas ele fica no meio termo do embutido e do lance livre. Por que ele é perfeito para aumentar a chance de contemplação sem comprometer o caixa? Porque ele é um lance que ele vai usar 25% do valor da carta do seu bolso, você vai pagar, e 25% embutido. Ou seja, você tem uma carta, por exemplo, de 100 mil reais, o seu lance ele não vai ficar de 60, 70 mil como do lance livre, ele vai ficar um lance de 25 mil reais que você vai pagar do bolso, você vai usar 25% embutido e você vai ter acesso a 50 mil de crédito no exemplo da carta de 100 mil, tá? Então, é só fazer proporcional a qualquer valor de carta. Esse lance limitado, ele é um lance que ele aumenta muito a chance de contemplação, sem necessariamente você ter que aumentar o aporte financeiro. Então, com o aporte de apenas 25% da carta, você consegue aumentar muito a chance de contemplação no consórcio. Então, por isso o consórcio é estratégia. Ele não é você fazer de qualquer jeito, colocar lá qualquer grupo, de qualquer forma. Você tem que estudar bem ao detalhe, a situação do cliente, entender qual que é o momento dele, quanto que ele tem, para você fazer a escolha correta para ele. Então, por isso que o consórcio é uma coisa assistida, né? Então, tem várias estratégias, a gente tem que usar uma estratégia em grupo específico para a necessidade do cliente. É muito bacana, porque a gente pode ver que tudo na vida aí tem estratégia, né? Tem que ter metodologia, tem que saber mesmo assim, realmente, para fazer uma aplicação boa, né? Porque tem muita gente que só prega ilusão aí, você está falando a parte boa, as partes ruins. Agora, assim, por falar nisso, assim, cara, o que que você vê sobre o que acontece assim sobre riscos, armadilhas que os investidores ignoram ao entrar num consórcio, assim, o cara que não tem o conhecimento? Perfeito, isso é muito importante porque a maioria das pessoas do Brasil conhece o consórcio, né? E a maioria das pessoas, quando compra o consórcio, não compra direito e caem sempre nas mesmas armadilhas. E a principal armadilha, na hora que você vai comprar um consórcio, é a mesma, né? É aquela, já vou deixar claro aqui, é aquela contemplação, né, prometida pelo consultor. Então, isso aí quase todo mundo já passou. Essa é a principal armadilha. Quando o consultor de consórcio, você vai comprar um consórcio com algum consultor, com alguém, e ele promete para você que você vai te colocar em grupo X, vai te contemplar em 3 meses, em 4 meses. Então, essa é a principal armadilha que faz o pessoal perder dinheiro em consórcio, que é uma ferramenta que é quase impossível de perder dinheiro. Essa é a principal armadilha, né? É quando o consultor chega para você e ele promete uma data exata de contemplação, né? Que você vai pagar 6 meses, vai ser contemplado, vai pagar 7 meses, vai ser contemplado. Isso aí é a maior armadilha de todas. Quando você vai fazer o consórcio, para você saber quando você vai ser contemplado, você tem que ter uma estratégia de média de lance, de
quanto você vai dar de lance, qual que é o grupo, como que tá a média, como que tá a saúde daquele grupo. Então é uma coisa estratégica, uma coisa planejada. Qualquer consultor de consórcio chegar para você e prometer contemplação, sem dar lance, só com lance embutido em X meses, é a maior armadilha que você vai cair, porque aí você vai pagar esses meses, vai pagar lá 6 meses seu consórcio, não vai ser contemplado, vai se frustrar, vai parar de pagar, né, e vai ter dificuldade para ter acesso a esse recurso que você já pagou. Então, qual que é a principal armadilha quando você vai comprar um consórcio? É você cair em promessa de contemplação ilusória, sem estratégia, sem definição. Essa é a principal, a disparada, a maior armadilha que tem no consórcio hoje no Brasil. Nada chega perto dessa aí, tá? Então, essa aí é a top 1. Tem que tomar muito cuidado, tem que ser muito bem avaliado, analisado, tá? Prometeu contemplação, você já sai fora, já liga o radar, que pode ser uma tentativa aí de ilusão, né, de te vender uma coisa aí sem o real embasamento. Então, essa é a principal que eu diria, Manuel, sem sombra de dúvida. A gente sabe que todo investimento envolve risco, né? Nada na vida é perfeito. Agora, assim, existe situação ou cenário que o consórcio deixa de ser vantajoso e pode virar prejuízo? Situação que o consórcio deixa de ser vantajoso, né, e pode se tornar prejuízo. Justamente quando você compra o consórcio sem uma estratégia, sem um planejamento definido. Aí ele pode virar prejuízo por quê? Porque você não vai conseguir atingir aquele resultado que você almejava, vai parar de pagar, e esse dinheiro que você já pagou, né, embora você não perca ele, você vai ter dificuldade para ter o acesso a ele novamente. Então, o consórcio é uma coisa assim que é extremamente seguro, dificilmente se tem prejuízo. Mas a única forma de você levar algum prejuízo para o consórcio é justamente a mesma tecla que a gente sempre bate, né? É você fazer a compra de um consórcio sem um planejamento bem detalhado daquilo que você está fazendo. Porque aí você não tem um planejamento detalhado, você vai ficar pagando 6 meses, um ano, você não vai atingir o seu objetivo, você vai deixar de pagar essas parcelas e você vai amargar um prejuízo. Então, essa é a chance de você levar algum prejuízo com o consórcio, é quando tudo envolve a estratégia, tá? Tudo envolve a análise minuciosa daquilo que você está comprando, como que você vai pagar, qual que é o prazo que você vai pagar, qual que é o grupo, qual que é a média de lance. Então, quando o consórcio vira prejuízo? Quando você faz sem se atentar a esses detalhes, tá? Porque aí você não atinge o objetivo dentro daquilo que você planejava e o recurso que você já investiu acaba sendo ali travado por um tempo, porque você fez sem ter a estratégia definida de quanto você podia pagar, de quando aquele iria sair, sem ter tudo calculado. Então, o consórcio é uma coisa calculada, estratégica, pensada, feita minuciosamente sobre a necessidade do cliente, não é uma coisa genérica, tá? Então, essa é a única forma que a gente tem de tomar algum prejuízo com o consórcio, que é uma ferramenta extremamente segura no Brasil hoje, mano. Chave de ouro aqui, a galera que às vezes já gosta de ir pro vídeo lá pro final e já saber o melhor da história. Resumindo, como combinar consórcio com outras estratégias, como por exemplo, com leilões ou financiamentos? Perfeito. O consórcio, como eu falei, ele é uma ferramenta de alavancagem que encaixa muito bem com o leilão, né? E se for comparar com o financiamento, não tem nem o que falar. O financiamento você vai pagar juros abusivos para financiar o imóvel. No consórcio, você simplesmente não tem juros, é uma ferramenta que você não vai pagar juros nenhum e vai colocar o seu inquilino para pagar o seu patrimônio. Então, de forma resumida, como que a gente pode combar o consórcio com o leilão? O leilão, você vai entrar com capital para fazer a compra de imóveis, no qual você vai comprar imóvel, e o seu intuito é comprar o imóvel, reformar e vender ele de forma rápida. É você fazer um giro rápido. Então, você que quer fazer uma estratégia de alavancagem perfeita, totalmente completa e bem robusta, você vai atuar em duas frentes. A primeira frente são os leilões, no qual você vai investir um valor, você vai comprar imóveis com desconto, reformar e vender. E a segunda frente, você vai entrar com um consórcio, que é o que vai te aposentar a longo prazo. Você vai comprar cartas de consórcio de 300, de 400, de 500 mil planejadas. Quando essas cartas forem saindo, você vai comprar apartamentos para alugar e você vai colocar o inquilino para pagar o seu aluguel e você vai construir uma aposentadoria imobiliária em duas frentes. Qual que é a primeira frente? O leilão. Comprou, vendeu, girou rápido. Compra e venda. E a segunda frente, o consórcio, é o que vai aposentar a médio e longo prazo nos aluguéis, tá? Então, como é que a gente junta os dois? A gente tem uma frente forte de leilão, que o nosso foco vai ser compra, reforma e venda, e a segunda frente, compra de cartas de crédito, focando mais em longo prazo numa aposentadoria imobiliária. Então, o consórcio ele encaixa perfeitamente com o leilão, fora a possibilidade de sacar dinheiro com a ferramenta também, para comprar ainda mais imóveis e fazer mais giros. Então, a gente trabalha com duas frentes, uma frente mais rápida, comprou, reformou, vendeu, e uma frente de consórcio mais planejada na aposentadoria imobiliária de viver de renda de aluguel. Então, para fechar com chave de ouro, encaixa perfeitamente, né, a gente juntar essas duas estratégias. Uma que é mais paulada, pancada, uma que é mais rápido, mais forte, e outra que é mais planejada, mais a longo prazo. Assim a gente faz o combo perfeito de alavancagem. Isso aí, Lucas, agradecendo a sua presença, que com certeza vai ser muito útil para a comunidade, para todo mundo crescer e alavancar com consórcio e leilão de imóvel. Então, sim, é possível usando a estratégia certa, correto, Lucas? Correto. Então, você que está na mentoria do Manuel está muito bem assessorado aí para alavancar, tanto com consórcio quanto com leilão. Você pode ficar tranquilo que você está muito bem assessorado para mitigar completamente os riscos e fazer uma operação aí bem sucedida. Então, perfeito, agradeço a participação, Manuel. Então a gente vai, conte comigo aí para ajudar a galera. Qualquer dúvida, pode passar para mim, que a gente resolve. Vamos fazer a galera aí multiplicar, alavancar esse patrimônio aí de forma formidável. Valeu, Lucas, obrigado, até mais. Abraço.